Em um planeta mergulhado em incontáveis trevas, é quase impossível enxergá-las todas através da breve trajetória de um simples ser humano. Aqueles que insistem em buscar respostas talvez estejam olhando na direção errada. No entanto, às vezes basta parar e observar. Certos segredos podem se revelar bem diante dos nossos olhos, sem aviso, sem lógica, apenas presença. A humanidade caminha sob as leis imutáveis do ciclo da existência, nascimento e morte, inevitáveis, contínuos, parte de tudo. Mas e se existisse uma raça capaz de romper essa ordem? Um povo imortal que não envelhece, não desaparece com o tempo. Seres que ocultam habilidades e forças descomunais sob o disfarce da normalidade, escondendo nas profundezas da mente segredos que nenhum humano sequer sonharia em alcançar. É nesse limiar entre o real e o oculto que habitam os vampiros, entidades que andam entre nós, silenciosas, perigosas, invisíveis ao olhar despreparado. Afinal, se alguém ousasse descobrir sua existência, não sairia ileso. Esse romance vai além das histórias de terror que povoam o imaginário popular. Ele mergulha em mistérios insondáveis e em laços complexos entre personagens como Ramil e Pan, cujas jornadas se entrelaçam em meio a obstáculos que exigem força, sacrifício e coragem para serem superados. Em Revamp The Undead Story, ou em português, A História dos Mortos-Vivos, guarda segredos em cada linha. Cada personagem carrega algo oculto, esperando ser revelado no momento certo. E talvez, apenas talvez, nas horas silenciosas da noite, surjam as respostas que tantos procuram. 2025. Pan é um jovem antiquário de 26 anos que vive sozinho desde a morte dos pais e a adoção de seu irmão mais novo por outra família, Pong. Sua vida segue um ritmo solitário e metódico, dividida entre o cuidado com a sua loja de antiguidades e as noites insones assombrada por sonhos vívidos. Em seus sonhos sempre aparece a figura de um homem misterioso, de pele pálida, olhos negros como a noite e um toque que parece encantá-lo e marcá-lo profundamente. Numa dessas madrugadas, após despertar de mais um desses sonhos intensos, Pan desce até o porão de sua casa, onde guarda documentos e itens que parecem ligados aos fragmentos de memória que o perseguem. No meio da arrumação, ele encontra uma velha pintura danificada, intitulada O Vampiro de Greenmore. Ao retirar os cacos de vidro da moldura, Pan congela ao reconhecer o rosto do homem da pintura. É o mesmo que o visita em seus sonhos. Tomado por uma mistura de medo e fascínio, ele acidentalmente se fere e uma gota de seu sangue cai sobre a tela desse belo homem. É nesse instante que uma força inexplicável o transporta para outro lugar. Uma igreja antiga e silenciosa. Atordoado, Pan se vê diante de um altar, onde está preso por correntes o mesmo homem sexy da pintura e dos seus sonhos ali. Tudo parece real, apesar de absurdo demais para si. Pan tenta se convencer de que é apenas um delírio, mas a dor, ao se beliscar, prova o contrário. A igreja, cercada em sombras e mistérios, parece pulsar com segredos à beira de serem revelados. A partir daí, os limites entre o tangível e o sobrenatural começam a se diluir. O que antes parecia apenas um ciclo de sonhos passa a se revelar parte de um enigma maior, que envolve não só Pan e o homem misterioso, mas forças ancestrais e memórias que transcendem o tempo. Quem é esse ser aprisionado? Por que Pan é capaz de vê-lo, de sonhá-lo, de libertá-lo? O que exatamente foi acordado com o sangue? O que foi esquecido talvez não deseje mais permanecer oculto. Algo ou alguém despertou e Pan, mesmo sem entender o porquê, parece ser a chave para tudo que está prestes a emergir das sombras. Pan não ouviu nada, nem a respiração, nem sequer o mais tênue suspiro vindo do corpo amarrado à sua frente. Nenhum som, nenhum sinal, nenhum calor. O silêncio profundo fazia sua pele arrepiar, enquanto seu olhar hesitava sobre o semblante sereno do estranho homem de olhos cerrados. Ainda assim, havia algo ali que o chamava, um instinto que sobrepunha o medo. Foi então que seus olhos se detiveram sobre o reflexo de uma pedra vermelha, intensa, quase viva, pendendo no colar preso ao pescoço do homem. Era a mesma joia que ele vira nos sonhos. Nesse instante, o medo que o paralisava se dissolveu como névoa ao sol. Em seu lugar surgiu uma inquietação avassaladora, um cuidado súbito que ofuscava até a dor do pequeno corte que ainda sangrava em seu dedo. Pan se esqueceu da ferida, esqueceu da lógica, da prudência, da possibilidade de aquilo ser perigoso. Com mãos trêmulas, mas resolutas, ergueu os dedos manchados de sangue e os levou ao rosto pálido e frio do homem desacordado. No momento em que a pele gelada foi tocada pelo calor do sangue, algo mudou. A atmosfera pareceu suspensa, como se
se o tempo prendesse a respiração. Foi então que ele ouviu o bater frenético de seu próprio coração ressoando no silêncio como um tambor de alerta. As pálpebras, antes fechadas, se abriram lentamente. O corpo imóvel moveu a cabeça. Pan recuou um passo, mas era tarde. Quem é você? A voz rouca cortou o ar. A pergunta se perdeu na vestigem do momento. Pan mal teve tempo de reagir quando o som estrondoso das correntes se soltando ecoou por todo o salão. O corpo, antes aprisionado, se libertava com força sobre-humana. Pan cobriu os ouvidos, atordoado com o som metálico dos elos caindo sobre o mármore. Seu instinto o mandava correr, mas seus olhos teimosos continuavam fixos na figura diante de si. O homem o encarou com olhos negros como a noite, antes de se lançar sobre ele, e tudo escureceu. Quando voltou a si, Pan sentiu o corpo pesado, entorpecido. Era como se estivesse preso por algo invisível. Seus olhos se abriram devagar, protegendo-se da luz crua que entrava em seu campo de visão. Então viu, o mesmo homem misterioso estava deitado sobre ele. Era real, o sonho havia rompido os limites da imaginação. Pan o empurrou com esforço, fazendo-o rolar para o chão. O colar vermelho ainda estava ali, intacto. Ao seu redor, a mesma galeria, a mesma pintura caída. Mas nada parecia igual. Carregado pela mistura de confusão e responsabilidade, Pan fez o impensável. Levou o homem para sua casa. Depositou o corpo desacordado no sofá da sala, cobrindo-o com um cobertor do irmão. Não fazia ideia de quem ele era, mas alguma coisa dentro dele gritava que abandoná-lo seria errado. Na manhã seguinte, acordou com um estrondo, o barulho inconfundível da TV despencando no chão. Em choque, correu para a sala e encontrou o homem de pé, confuso, perdido em um mundo moderno que claramente não compreendia. Quem é você? Repetiu o estranho. Meu nome é Pan. Eu o tirei da galeria. Você estava inconsciente. Ramil, respondeu ele hesitante. Ramil Solai Dionoel. O nome caiu sobre Pan como um sussurro antigo, um eco de algo que ele sentia conhecer de outra vida, talvez? E mesmo sem entender, mesmo sem confiar completamente, ele sabia, não podia deixá-lo sozinho. Ao longo dos dias, Ramil se mostrava alheio a tudo, TV, telefone, carro e até o simples conceito de comida moderna. Pan passou a guiá-lo paciente como um professor com um aluno esquecido pelo tempo. A relação que nasceu entre eles era silenciosa, mas carregada de algo antigo, profundo e estranho, como se suas almas já estivessem se encontrado antes, em sonhos, em quadros ou em vidas passadas. Mas o mistério ao redor de Ramil não tardaria a se revelar. Um encontro inesperado, figuras vestidas de branco, um hotel luxuoso, um ritual. E no centro de tudo, Ramil, com olhos carmesim, vermelho sangue, exigindo de volta o poder que fora selado. Pan presenciou o impossível, presenciou magias, sombras e verdades antigas, e quando tentou fugir daquilo que o aterrorizava, foi puxado de volta, pelo pescoço, pela força, pela inevitabilidade de quem já está preso ao destino. No fim, em meio à vestigem da fuga, Pan caiu. Seu corpo foi tomado pela gravidade, pelo tempo, pela história, que agora se desenrolava sem pedir sua permissão. Mas não caiu até a morte. Ramil o segurou, e nos braços do homem que o despertara de uma era esquecida, Pan entendeu. Ele havia sido escolhido para revelar segredos, para sentir o impossível, para viver e talvez amar, o que os vivos já esqueceram. Em tempos remotos, 100 anos atrás, o reino foi dominado por seres não humanos, vampiros de sangue puro, cujas disputas internas mergulharam o mundo em caos. Uma guerra devastadora eclodiu entre os mesmos da mesma linhagem, cada qual desejando o trono. Quando um novo líder foi rejeitado, um grupo de rebeldes convocou Lilith, a figura mítica considerada mãe dos demônios e origem da maldição. Ela recusou selar o homem sem coração, mas lançou um feitiço cruel. Aprisionou Ramil Solai Dionoel em uma pintura, com uma única brecha. A maldição só se quebraria quando a gota de sangue da pessoa amada tocasse seu corpo. Nos dias atuais, Ramil desperta de seu longo confinamento graças ao sangue de Pan. Agora livre, ele observa o jovem desacordado com uma mistura de assombro e ternura, incapaz de compreender o vínculo repentino que sente. Enquanto Pan se recupera, Meta, servo leal de Ramil, tenta entender o impacto daquele momento. Quando Pan desperta, ele se vê em meio a figuras enigmáticas, num ambiente sombrio e recebe verdades impossíveis. Ramil é um vampiro, e agora que o selo foi quebrado, não há como voltar atrás. Mesmo confuso, Pan aceita permanecer ali até que as coisas se acalmem. Metas explica que a linhagem de Dionoel, a qual Ramil pertence, está ameaçada por caçadores de vampiros. Até que os poderes do antigo senhor sejam restaurados, qualquer vazamento de informação poderia significar a ruína deles. Pan, relutante, compreende o risco, mas teme o que significa se manter sob
sob a tutela desses seres da noite. Levado por Ramil até a antiga morada dos vampiros, Pan conhece Ciar, um dos vampiros criados a partir do sangue de Ramil, marcado por um ódio silencioso aos humanos, e Mech, um médico militar transformado após uma tragédia que resultou na morte de toda sua família, levada por ele mesmo durante um surto de descontrole. Ambos servem à linhagem Solai de Onoel, mas trilham caminhos distintos. Ciar permanece fiel às sombras, enquanto Mech escolhe se integrar ao mundo humano, ajudando os mortais em busca de redenção. Enquanto isso, Pan se vê cada vez mais enredado na teia de segredos e tristeza dos vampiros. Comovido pelas histórias dos dois irmãos criados por Ramil, ele também começa a entender a melancolia e o fardo que esses seres imortais carregam. No hospital, acompanhamos a exaustiva rotina de Mech, que mesmo sendo vampiro, enfrenta plantões noturnos, salvando vidas humanas. Em um momento de pausa, ele reencontra Pong, um jovem estudante que trabalha meio período na loja de conveniência próxima ao hospital. A relação entre eles é leve, cheia de pequenas gentilezas e conversas espontâneas, contrastando com a tensão do outro núcleo. Mas o equilíbrio não dura. A galeria onde a pintura de Ramil fora deixada sofre uma invasão. Metas é alertado por seus corvos, mensageiros da linhagem Solai de Onoel, e corre para o local. Vampiros e caçadores entram em confronto. Ramil, mesmo sem ter recuperado sua força total, aniquila os invasores com fúria contida. Ciar, em forma de corvo e depois fumaça, dilacera inimigos com poderes ancestrais. Mech, apesar de sua vida entre humanos, revela sua natureza implacável quando necessário. Terminada a batalha, a revelação mais perturbadora é feita. Ciar seguiu os rastros dos caçadores até sua origem e afirma ter visto o mestre deles, alguém próximo, talvez o próprio dono da galeria, Jet. O clima entre os vampiros se torna ainda mais tenso. Ramil pondera: será possível confiar em Jet ou estariam todos eles diante de um traidor que caminha entre os humanos? Enquanto o mistério se adensa e o perigo se aproxima, Pan, agora parte involuntária dessa guerra ancestral, começa a perceber que há muito mais em jogo do que sua própria segurança. Entre monstros e memórias, entre sangue e escolha, ele precisará decidir a quem pertence, ao mundo dos vivos ou ao dos imortais. A noite de Halloween se desenrola em um ritmo frenético, luzes pulsantes, corpos dançantes e corujas noturnas como testemunhas silenciosas do que está por vir. No centro de toda essa celebração, Pan parece alheio ao caos festivo. Em sua mente, o peso de uma decisão se arrasta como uma corrente: vingar o passado ou ceder a um inexplicável sentimento que cresce dentro de si. Com a adaga de prata nas mãos, Pan hesita. Seu coração bate forte, não por medo, mas pela turbulência de emoções que o invadem. No último instante, ele decide guardá-la. Há algo no olhar de Ramil, nos gestos quase humanos daquele ser imortal, que o impede de agir com brutalidade. Em busca de equilíbrio, Pan se refugia na cozinha da cobertura, onde gestos simples, podar espinhos, ajeitar rosas, se tornam um rito silencioso de controle. Cada pétala cortada parece afastar, por um breve momento, a tentação de ceder à fúria ou à paixão. O vaso com as flores é deixado ao lado da cama de Ramil, como um símbolo mudo de sua indecisão. Decidida a se afastar e pôr os pensamentos em ordem, Pan deixa o hotel sem avisar ninguém. Seus passos o levam de volta para casa, onde o tempo parece ter parado, mas o passado não tarda a cobrar presença. Jet, seu amigo de infância, o espera à porta, e ele não vem em paz. Jet agora é um caçador, líder de um grupo dedicado a erradicar vampiros, criaturas responsáveis por perdas irreparáveis. Sua fúria é clara. Pan está vivendo no mesmo lugar que o último Solai. A traição é imperdoável, porque ele ainda está vivo. Pergunta, cobrando a promessa feita entre eles. Pan, no entanto, permanece em silêncio, incapaz de confessar o que se passa em seu coração. Mas o confronto entre humanos não passa despercebido. No alto da casa de Pan, centenas de corvos negros empoleirados observam. Entre eles está Cia, vampiro desconfiado e feroz que já enviara seu corvo criado, Munin, para vigiar o humano de perto. A tensão entre os dois mundos, caçadores e imortais, cresce a cada passo, a cada olhar. Na calada da madrugada, Jet visita o pai hospitalizado e desacordado. Diante do homem que o criou, renova sua promessa de vingança. Não deixarei nem mesmo uma sombra dessa raça imunda. Eu irei exterminar todos. Seus olhos queimam com uma raiva fria e planejada. E ele cumpre sua promessa quando extermina, sem hesitar, um vampiro puro sangue em uma boate, salvando uma jovem vítima e limpando todos os vestígios. De volta à base dos caçadores, Jet e Elise recebem da mãos dos gêmeos Paul e
e Caster uma nova arma, uma pistola compacta equipada com balas forjadas com fragmentos de estacas sagradas. Uma única disparada é suficiente para reduzir um vampiro a cinzas. A guerra está se armando, silenciosa e letal. Paralelamente, Elise, em missão solitária, visita o Hotel Solar de Noel e confronta Metas, o mais controlado e cortês dos vampiros. A conversa entre os dois é afiada como faca. Ela quer saber por que a pintura restaurada por Pan está de volta ao covil dos vampiros. Metas responde com ironia polida, sugerindo que ela se esqueceu quem é o verdadeiro dono da obra. Talvez ele tenha apenas lembrado. Elise parte, mas deixa claro, a guerra silenciosa está prestes a começar. Metas, por sua vez, pressente que os caçadores estão despertando de seu longo sono e se reagrupando. Há um novo tipo de ameaça no ar, mais estratégica, mais desesperada. E ele sabe que precisará de toda sua astúcia para proteger o Hotel Jonoel. Na cobertura, Pan permanece ao lado de Ramil, que repousa exausto após um ritual de recuperação. O ambiente está gélido, mas Metas cuida para que Pan esteja vestido com roupas que o protejam do frio. Um gesto sutil, mas repleto de cuidado. Pan observa o vampiro adormecido. Ele deveria ser seu inimigo, seu alvo, e no entanto há algo na quietude daquele ser, algo familiar, quase íntimo. Ele se lembra dos sonhos, da conexão inexplicável, do momento em que seu sangue despertou Ramil da maldição. Com mãos trêmulas, Pan segura novamente a adaga de prata. Ele poderia cravá-la no peito do vampiro ali mesmo, mas não consegue. Algo maior do que o dever o detém. Amor? Fascínio? Compulsão? Ele não sabe dizer, mas sabe que não pode matar Ramil. O brilho da adaga sob a luz da lâmpada denuncia sua hesitação. Se alguém visse, poderia condená-lo, mas ele guarda a arma, ao menos por enquanto. Pan está dividido entre o juramento que fez aos caçadores e o laço crescente com aquele que deveria odiar. Uma guerra se aproxima, uma guerra que será travada não apenas entre espécies, mas também dentro de seu próprio coração. Pan, Jet e Elise nasceram em uma família que os deixou em um orfanato ligado a uma igreja. Para eles, aquele lugar era seu lar e os clérigos que cuidavam deles eram chamados de pai. Respeitavam seus benfeitores como doadores de vida. Com idades próximas, a convivência logo os tornou amigos inseparáveis. A igreja, localizada nos arredores da capital, era um refúgio para muitas crianças órfãs. Naquela época, elas viviam sob cuidados constantes, comida farta, educação e participação em todas as festividades. A do orfanato mantinha o local sempre vivo, especialmente em ocasiões, como a véspera de Natal. Uma pequena festa terminava com sorrisos nos rostos das crianças fantasiadas, além da comida deliciosa e das apresentações de canto e dança. O que mais aguardavam eram os presentes entregues pelo pai. Pan segurava com carinho uma caixa de presente verde de tamanho médio, correndo para o seu quarto ao lado de Jet e Elise, igualmente felizes com seus presentes. Mas as férias sempre acabam. A felicidade daquela noite se dissipou quando o relógio da igreja badalou pela última vez. Pan foi o último a tomar banho. Ele correu pelo corredor, passando por dezenas de camas, até alcançar a sua, próxima à de seu amigo, Jet. No grande dormitório, o silêncio reinava. O menino conseguia ouvir o vento batendo nas cortinas brancas. Assim era todas as noites. As regras do pai eram rígidas e deviam ser seguidas à risca. Pan costumava adormecer ao som dos passos ritmados da ronda noturna, que soava como uma canção de ninar. Mas naquela noite, algo estava diferente. Em vez dos passos familiares, um som horrível ecoou pelo orfanato. Pan arregalou os olhos, seu pequeno corpo tremendo sobre o cobertor. O luar fraco não permitia que visse claramente o que acontecia na porta, mas algo ou alguém estava levantando o corpo de uma criança no ar. Jet, sussurrou Pan, a voz trêmula. Temos que encontrar Elise, respondeu Jet, mais lúcido. As mãos das duas crianças se entrelaçaram enquanto corriam pelo caos que se instalara. Pan não ousou olhar para trás, onde um garoto, aquele com quem havia compartilhado sua vida, era jogado ao chão, com um rugido ensurdecedor. Ao se virarem para fugir, avistaram Elise, abraçando com força a boneca que ganhara de presente. Apesar do medo que os fazia chorar, as três crianças se deram as mãos e correram para onde se sentiam seguras, debaixo das escadas do primeiro andar. O que é isso? Perguntou Pan, ofegante. Um vampiro, respondeu Jet. Um vampiro? Eu li sobre eles. Temos que sair daqui. Você consegue correr, Elise? A garota acenou, enxugando as lágrimas. Os três saíram do esconderijo, mas no meio da fuga, Pan tropeçou e caiu. Seus amigos não perceberam. Ele deslizou no chão de mármore, batendo contra a parede. Seu tornozelo doía, impossibilitando que se levantasse. Encolhido, Pan rezou para sobreviver até o amanhecer. A sua oração foi interrompida por um estrondo. Uma viga de madeira desabou, ameaçando esmagá-lo. Pan fechou os olhos, esperando a dor, mas ela nunca veio. Quando abriu os olhos, viu um homem alto, de pele pálida como papel, protegendo-o com o próprio corpo. O luar apenas revelou um pingente em forma de gota de sangue vermelho no pescoço do desconhecido. Antes que Pan pudesse reagir, o homem ergueu a viga e apontou para a saída. O menino correu
morreu, deixando para trás o que um dia fora seu lar. Anos depois, Pan sonhava novamente com aquele lugar, a origem de seu ódio pelos vampiros, o motivo pelo qual ele, Jet e Elise dedicaram suas vidas a caçá-los. Ele acordou no sótão de Ramil Solai de Noel, o último descendente da linhagem que jurara destruir. Seu corpo esguio estava envolto em um cobertor e um livro inacabado repousava sobre a mesa. Seus olhos pousaram num pingente de gota de sangue no pescoço de Ramil, o mesmo que vira naquela noite. Muitas vezes, Pan se perguntou se Ramil era o homem que o salvara, mas Metas insistia que seu senhor estivera preso em uma pintura por mais de 100 anos. Ainda assim, Pan não conseguia negar a atração que sentia por Ramil. Enquanto isso, Ciar, o Corvo Negro, investigava Pan. Ele suspeitava que o caçador planejava assassinar Ramil, mas ao confrontar seu senhor, recebeu apenas gratidão e a permissão para agir por conta própria. Pan, por sua vez, enfrentava um conflito interno. Jet pressionava-o para cumprir sua missão, mas ele hesitava. Não hesite, Pan. Lembre-se do que eles nos fizeram, disse Jet. Eu nunca esqueci, respondeu Pan, mas sua mão tremia ao segurar a adaga de prata. Naquela noite, Pan finalmente confessou a Ramil. Eu estou aqui para matá-lo. Eu sou um caçador. Ramil, em vez de reagir com raiva, estendeu a adaga de volta. Então me mate, desafiou, seus olhos escuros fixos em Pan. Mas Pan não conseguiu. Em vez disso, deixou-se levar pelo beijo de Ramil, que veio com violência, pela paixão que os consumiu naquela noite. Agora eu vou detalhar para vocês a arte de namorar pelado do Pan e do Ramil, né, gente? A primeira vez deles, então deixa rolar. O beijo começou como um convite, mas rapidamente se transformou em uma possessão. Ramil inclinou o rosto, seus lábios finos encontrando os de Pan com uma mistura de doçura e fome. A língua do vampiro explorou sua boca, roubando-lhe o fôlego, enquanto suas mãos frias deslizavam sobre o casaco de Pan, fazendo-o estremecer. Você ainda quer saber por que eu deixei você ficar ao meu lado? Ramil sussurrou contra seus lábios, a voz um eco sedutor. Pan não respondeu. Seus dedos enterraram-se nos cabelos negros como a noite de Ramil, puxando-o mais perto. A resposta estava no ardor que queimava em suas veias, na forma como seu corpo já se curvava contra o do vampiro, mesmo sem permissão. Ramil sorriu, os olhos escuros brilhando com uma centelha de triunfo. Suas mãos desabotoaram a camisa de Pan com movimentos deliberadamente lentos, expondo a pele clara ao toque gelado dos dedos do vampiro. Pan arqueou as costas, quando aquelas unhas afiadas arranharam levemente seu peito, percorrendo os mamilos até deixá-los endurecidos. Tão sensível, murmurou Ramil, antes de inclinar-se e envolver um deles com a boca. Pan soltou um gemido abafado, os dedos se apertando nos ombros largos de Ramil. A língua fria do vampiro circulou o mamilo, mordiscando até Pan se contorcer. Quando Ramil finalmente se afastou, um fio de saliva prateada ainda os conectava, reluzindo sob a luz do fogo na lareira. Ramil não perdeu tempo, empurrou Pan contra o sofá, seu corpo alto e esguio cobrindo o do caçador como uma sombra. As mãos dele percorreram a cintura estreita de Pan, deslizando para baixo, desajeitadamente abrindo o botão das calças. Pan ofegou quando os dedos de Ramil o tocaram através da roupa íntima, já sentindo a umidade que ali se acumulava. Já está tão pronto para mim assim? Ramil rosnou, os dentes caninos alongando-se por um instante, como se mal pudesse conter-se. Pan não respondeu. Em vez disso, arqueou os quadris, pressionando-se contra aquela mão. Ramil riu, um som rouco e perigoso, antes de finalmente puxar as calças e a roupa íntima de Pan para baixo, libertando sua ereção. O ar frio do sótão fez Pan estremecer, mas o calor do olhar de Ramil queimava mais que qualquer fogo. O vampiro prendeu seu pulso com uma mão, imobilizando-o, enquanto a outra deslizou pelo corpo de Pan, explorando cada curva, cada músculo tenso. Você é lindo assim, Ramil murmurou, os olhos escuros percorrendo cada centímetro exposto, todo trêmulo. Todo meu. Pan engoliu em seco, não havia como negar. Naquele momento, ele era de Ramil. Com um movimento fluido, Ramil liberou o próprio membro, esfregando-se contra a coxa de Pan. A pálida do vampiro contrastava com a dele. Tão quente, tão viva. Pan soltou um gemido quando Ramil finalmente tocou, os dedos longos envolvendo-o em um aperto firme. Ramil, seu corpo arqueou quando o vampiro começou a mover a mão, os movimentos precisos, torturamente lentos. Diga meu nome de novo, Ramil ordenou, a voz um comando suave. Ramil, Pan gemeu, os dedos se enterrando nos braços do vampiro. Ramil sorriu, satisfeito, antes de inclinar-se e capturar seus lábios em outro beijo devorador. Pan sentiu os dentes afiados do vampiro rasparem contra seu lábio inferior, uma promessa de dor e prazer misturados. Então, sem aviso, Ramil virou de bruços, pressionando-o contra o sofá. Pan engasgou de surpresa, mas não resistiu. Seu coração batia tão forte que ele temia que Ramil pudesse ouvi-lo. Relaxe, Ramil ordenou, a voz mais suave agora, enquanto suas mãos percorriam as costas de Pan, acalmando-o. Pan sentiu algo frio e úmido escorrer entre
entre suas nádegas. Olho percebeu, provavelmente trazido pelos poderes de Ramil. Os dedos do vampiro massagearam seu músculo tenso, antes de um deles finalmente pressionar para dentro do anel de músculos. Pan cerrou os dentes, os músculos se contraíram em torno da intrusão. Ramil não apressou, em vez disso, curvou-se sobre ele, os lábios percorrendo sua coluna em beijos suaves, até Pan relaxar. Isso, Ramil elogiou, acrescentando um segundo dedo. A queimadura inicial deu lugar a uma pressão mais profunda, e Pan soltou um gemido quando os dedos de Ramil encontraram aquele ponto específico, ponto G, dentro dele. Seu corpo estremeceu, os dedos se agarrando aos lençóis. Por favor, ele suplicou, sem nem saber ao certo o que pedia. Ramil parece entender. Retirou os dedos, substituindo-os por algo muito maior. Pelo jeito, Ramil é um vampiro dotado, né? Pan sentiu a ponta do membro de Ramil pressionando contra ele, e então ele gritou, quando Ramil entrou de uma vez, o corpo do vampiro cobrindo o seu completamente. A dor foi aguda, mas rápida, dissipando-se em ondas de prazer, assim que Ramil começou a se mover. Você está tão apertado? Ramil rosnou, os quadris batendo contra as nádegas de Pan com força. Pan mal conseguia pensar. Cada movimento do vampiro acertava lá, fazendo ver estrelas. Seu próprio membro, preso entre seu corpo e o sofá, pulsava a cada golpe, a fricção quase insuportável. Ramil inclinou-se, seus lábios encontrando o pescoço de Pan. Pan sentiu os dentes afiados rasparem sua pele, e então a dor foi rápida, seguida por uma onda de êxtase tão intensa que Pan quase desmaiou. Ramil mordera e agora sugava lentamente, cada puxada sincronizada com os movimentos de seus quadris. Pan não aguentou mais, seu corpo engereceu, o sangue escorreu, os músculos se contraíram em torno de Ramil, enquanto ele atingia o clímax, manchando o sofá sob ele. Ramil rosnou, os dentes afundando mais fundo, antes de finalmente libertar-se dentro de Pan com um último empurrão, soltando a água do amor. Por um momento, os únicos sons no sótão foram suas respirações ofegantes, então Ramil afastou-se, lambendo os lábios para limpar o último traço de sangue. Pan virou-se, exausto, seu corpo ainda tremendo com os requisitos do prazer. Ramil observou, olhos escuros, quase suave, quase afetuosos. Agora você tem a resposta, Ramil sussurrou, a mão acariciando o rosto de Pan, e Pan entendeu. Ramil o deixara ficar porque, desde o início, ele já era dele. Ele já pertencia a ele. Você é meu, e sempre foi, disse Ramil, abraçando Pan. Enquanto isso, Pong, o irmão adotivo de Pan, preocupava-se com o desaparecimento dele. Não conseguia entrar em contato com meu irmão, confessou ao médico Mac. Talvez ele esteja apenas tentando te proteger, por isso desapareceu assim, sugeriu Mac. Pong suspirou, sentindo-se deslocado em um mundo que não parecia mais seu. No final, Pan enfrentou a verdade. Ele não poderia matar Ramil. Sua vingança desmoronara diante do amor que sentia pelo vampiro. Quando Metas revelou que Ramil possuía o poder da percepção mental, a capacidade de ler pensamentos ocultos, Pan entendeu que seu segredo sempre fora conhecido. E é por isso que o Ramil sempre soube que o Pan é dele, né? Você está livre para ir, disse Metas, mas Pan já não queria partir. Na cobertura do hotel de Noel, sob o luar, Pan e Ramil encontraram não apenas um ao outro, mas também a redenção de suas almas perdidas. E enquanto o jardim do telhado florescia no Éden particular de Ramil e Pan, já que a segunda rodada começou, Pan percebeu que sua jornada de órfão a caçador, de vingança a amor, fora apenas o começo de uma história muito maior, muito tempo em uma terra distante, escondida além das montanhas mais altas, como num antigo conto de fadas, repousa a floresta Greenmore, um lugar oculto aos olhos do mundo. Sob seu dossel sombrio, uma grandiosa estrutura repousa há quase 1000 anos, um castelo ancestral, morada de uma raça destinada a romper o ciclo natural da vida. Esse castelo, cercado por imensos muros de pedra e reforçado com contrafortes visíveis que sustentam suas torres góticas, possui vitrais nas janelas altas e abobadas imponentes, um relicário da arquitetura esquecida. Em seu interior, uma antiga linhagem de vampiros habita cada espaço, preenchendo desde os salões nobres até os topos da torre. Naquela noite, gritos e rugidos inumanos ecoaram pelos corredores. Uma grande assembleia se reuniu para testemunhar o teste dos 4 poderes, a cerimônia que decidiria quem acederia ao trono de Solai de Noel, reino supremo dos bebedores de sangue. Com a renúncia do rei anterior, que entregou seu corpo imortal ao esquecimento, a sucessão foi aberta. Ramil, o herdeiro mais velho, era o nome desejado pelo rei pai. Contudo, seu meio-irmão Fá, filho de outra mãe, se recusava a aceitar o destino e desafiava a sucessão. Naquela noite, sob a luz da lua e o brilho de lustres de cristal, os vampiros interromperam suas caçadas. Gritos animavam a competição. Ramil e Fá iniciaram o primeiro desafio, a prova da velocidade. Ambos cruzaram o campo como sombras, cortando o ar, e chegaram a um pavilhão cerimonial exatamente ao mesmo tempo.
empate. O segundo desafio, o poder da transformação. Ramil dissolveu seu corpo em um corvo negro que cruzou o céu. Fá se fragmentou em uma nuvem de morcegos sombrios. Quando retornaram às suas formas, ambos também foram aprovados. O terceiro teste a ser testado era a cura. Flechas comuns e não de prata perfuraram 2 vampiros como parte da prova. Ramil, sereno, canalizou luz azul por suas mãos e curou o ferimento com eficiência. Fá também teve êxito, embora com mais dificuldade. Por fim, o teste mais decisivo, o poder da percepção mental. Ramil, com olhos vermelhos carmesim, penetrou a mente de Fá e desmontou sua rebelião antes mesmo que ela tivesse início. Fá caiu de joelhos, dominado. Ramil reorganizou seus pensamentos, apagando qualquer traço de resistência. Ali, no centro do campo de testes, todos reconheceram. O novo rei havia sido escolhido. Enquanto os rebeldes eram exilados, Ramil tomou seu lugar como herdeiro de direito. Mas uma ferida persistia, o ressentimento de Fá, que um dia retornaria para confrontar o irmão que o subjugou com um simples olhar. Longe dali, Pan despertava com a luz suave filtrando pelas cortinas. O corpo magro e nu ainda doía pela noite anterior. A ausência de Ramil o atingiu. O vampiro havia partido silenciosamente. Tentando afastar a lembrança da intimidade que haviam compartilhado, Pan se refugiou na rotina. Voltou à loja de antiguidades, abandonada e empoeirada após semanas fechadas. Ali, entre objetos esquecidos e memórias amargas, Pan encontrou abrigo e silêncio, mas seu coração estava inquieto. Em seus sonhos, o rosto do homem de olhos vermelhos voltava constantemente, misturando-se com lembranças reais. E então Pong, seu irmão mais novo, apareceu. Sem contato por semanas, Pong encontrou Pan dormindo exausto no sofá. Com paciência e carinho, limpou toda a loja, preparou comida e cuidou do irmão. Mas o retorno à rotina foi interrompido pela chegada inesperada de Ramil à loja. Em silêncio, exigia respostas. Por que Pan havia desaparecido? Por que o rejeitava? O reencontro foi tenso. Pan ainda está dividido entre dever e afeto. Ele disse a Ramil que poderia ficar, mas apenas como amigo, e exigiu segredo diante de Pong. A convivência entre os três tornou-se difícil. Pong e Ramil, em constante provocação silenciosa, disputavam o espaço e a atenção de Pan. O clima tenso não impedia que pequenas gentilezas se repetissem. Refeições partilhadas, discussões sobre trivialidades e olhares cheios de ressentimento e desejo oculto. Em busca de compreensão, Ramil usou seu poder para invadir a mente de Pong. Descobriu a origem do distanciamento entre os irmãos, a separação traumática na infância, o abandono não explicado, a dor não curada. Mas sua tentativa de ajudar foi descoberta. Pan ficou furioso. Proibiu Ramil de se envolver com seu irmão, declarando que não confiava em sua interferência. Pan queria proteger Pong de tudo, inclusive dos vampiros e da vida que levava antes. Rejeitou Ramil, pedindo-lhe que partisse. Declarou que não queria mais envolvimento com nenhum Solai de Noel. Para ele, humanos e vampiros não podiam se amar. Ramil, devastado, retornou a Jonoel, mas havia tomado uma decisão. Realizaria a cerimônia de coroação naquela mesma noite. Meta, seu fiel servo, preparou o salão. Vampiros de todo mundo se reuniram. Figuras encapuzadas, olhos vermelhos ocultos nas sombras. Quando a porta se abriu, Ramil surgiu com os pés descalços em um terno negro, com um pingente de sangue carmesim brilhando sobre o peito. Em silêncio solene, subiu ao trono. Sua presença irradiava poder e fúria contida. Com um brinde de sangue na taça sagrada, foi coroado o novo rei dos vampiros. O salão se encheu de olhos carmesim e gritos de adoração. Mas a cerimônia estava longe de ser segura. Pan, ainda em casa, recebeu um alerta de Elise. Caçadores planejavam atacar a coroação. Desesperado, ele correu até Jonoel, sem avisar Pong. Entrou silenciosamente no castelo e encontrou o salão coberto de sangue. O massacre havia começado, e no centro do caos ele viu a figura que mais temia perder, Ramil. Pan já havia testemunhado inúmeras mortes. Vampiros tombaram diante de seus olhos, ceifados pela lâmina que ele empunhava, a mesma que recebera de Caster. Durante toda a sua vida como caçador, nunca temeu a proximidade da morte, mas naquele instante, em meio ao caos, seus joelhos tremiam, estavam paralisados diante da imensa porta que se fechava lentamente atrás de si. Gritos ecoavam por todos os cantos, acompanhados do fedor penetrante de sangue e da visão perturbadora de corpos, caçadores e vampiro indistintamente amontoados no corredor. O som repentino de algo veloz se aproximando quase lhe tirou o ar. Pan se preparava para fugir quando garras afiadas agarraram seu crânio com força brutal. Mas antes que a dor se instalasse, ouviu uma voz conhecida. Era Ramil, que o envolveu nos braços e o arrastou para um canto escuro, perto da saída de emergência. Em seguida, confrontou outro vampiro de olhos vermelhos que os ameaçava. Enquanto isso, em outra parte do prédio, uma violenta batalha se desenrolava entre vampiros e caçadores. Ciar, o corvo negro,
negro movia-se com ódio nos olhos, dilacerando caçadores com sua fúria. Seu corpo coberto por sangue contrastava com a língua afiada e seu desprezo pelos humanos. E, embora fosse cruel, ele se frustrava com o irmão, o Dr. Mac, que insistia em salvar os inimigos, uma atitude que ameaçava quebrar a promessa feita ao seu criador. O clima se intensificou quando Mac foi ferido por um caçador que havia acabado de curar. O vampiro médico caiu, surpreendido pela traição. Em resposta, Ciar atacou o agressor com garras afiadas, esmagando-lhe o pescoço com fúria letal. Em meio à batalha, Metas, o terceiro irmão da linhagem de Onoel Solai, tentava conter sua própria natureza predadora. Usava sua velocidade para derrotar os inimigos enquanto buscava proteger os seus. O salão de batalha estava tomado por sangue, poeira e desespero. Caçadores e vampiros tombavam um após o outro. Jet, o líder dos caçadores, surgiu como uma ameaça ainda maior. Em um movimento traiçoeiro, ele alvejou Metas com uma pistola carregada de prata. Metas caiu, mas não antes de confrontá-lo com desprezo. O rancor entre os dois era antigo. Jet não hesitou em atacar novamente, até que Ramil apareceu, interceptando o disparo e protegendo Metas. A bala o atingiu em cheio no torso. Com Ramil gravemente ferido, as três linhagens Solai de Noel se uniram para protegê-lo e levá-lo a um local seguro. Pan, com o coração em frangalhos, guiou Ramil para a cobertura do hotel, enquanto caçadores os perseguiam. Dentro da cobertura, já encurralados, Ramil usou seus últimos requisitos de força para ordenar a Pan que fechasse os olhos. Quando ele obedeceu, sentiu o mundo se dissolver ao seu redor. Ramil havia transportado ambos para o mundo dentro da pintura, o vampiro de Greenmore, um espaço onde o tempo não fluía como no mundo real. Na nova realidade, Pan guiou Ramil ferido até uma velha casa abandonada. Ali, o rei dos vampiros poderia descansar. Quando Ramil finalmente adormeceu, Pan saiu para explorar aquele lugar estranho e mágico, se deparando com uma misteriosa jovem de vestido branco que revelou ser responsável pela maldição que aprisionara Ramil. Ela afinou que apenas o sangue do amor verdadeiro de um vampiro poderia quebrar todas as maldições. A revelação abalou Pan, que ainda tentava compreender os sentimentos que nutria por Ramil. Mesmo assim, ao voltar a casa, deparou-se com um vampiro desperto e faminto. Ramil, dominado pelo instinto, mordeu Pan. O medo se instalou, mas as palavras doces do caçador e sua proximidade emocional foram suficientes para fazê-lo recuperar a consciência. Para ajudá-la a se estabilizar, Pan ofereceu-lhe seu sangue de forma voluntária. Um beijo intenso selou aquele gesto, e o desejo contido entre eles finalmente explodiu. A noite que se seguiu foi consumida pela união de seus corpos e almas, mas Martin era pelado. Ali na floresta silenciosa de Greenmore, eles se entregaram um ao outro com ternura, saudade e paixão contida por muito tempo. No abrigo seguro da pintura, seus medos se dissiparam, ainda que por algumas horas. Ao amanhecer, depois do sexo, Pan acordou nos braços de Ramil, e embora o desejo de permanecer ali fosse forte, a lembrança da guerra do lado de fora o chamou de volta. O tempo dentro da pintura não fluía como no mundo real, mas os dois sabiam que não poderiam se esconder para sempre. Ramil, agora completamente recuperado, prometeu ajudar Pan a encerrar o conflito. E assim, selando o momento com outro abraço e beijo, eles voltaram ao mundo exterior, prontos para enfrentar o destino e tudo o que ele ainda lhes reservava. Um estalar seco ecoou pelo corredor, seguido por um estrondo ensurdecedor. O que? Antes que o intruso pudesse chamar seus companheiros, os olhos vermelhos carmesim de Ramil brilharam com intensidade. Seu poder de percepção mental dominou o caçador em um instante, deixando-o inconsciente antes que pudesse reagir. Fique aqui, ordenou Ramil, sua voz tão fria quanto o mármore sob seus pés. Não vá a lugar nenhum. Sim, senhor, respondeu o caçador, agora sob seu controle absoluto. Do lado de fora, os passos apressados e o cheiro familiar de um dos solares de Noel confirmaram que Metas estava coordenando a defesa. Ramil não perdeu tempo. Suas garras afiadas arrastaram o corpo inerte do caçador pelo chão, abrindo a porta com um chute que a fez bater violentamente contra a parede. Caos se instalou quando ele arremessou o corpo nos outros invasores. Enquanto eles se debatiam, Ramil invadiu suas mentes, transformando sua fúria assassina em confusão, depois em sonolência. Um por um, os caçadores caíram como marionetes com os fios cortados. Meu senhor, Metas surgiu na porta, impecável, mesmo em meio ao tumulto. O que está acontecendo lá embaixo? Ciar está lidando com os intrusos. Ramil estava prestes a se mover quando dois vampiros de sua linhagem apareceram na entrada, feridos. Ciar sustentava Mac, cujo rosto pálido estava manchado de sangue. Metas agiu rápido, ajudando a levar o médico para o sofá. Estou farto dessa situação, senhor, rosnou Ciar, os olhos negros ardendo de raiva. Nossos irmãos estão sendo caçados como animais. Ramil não respondeu. Seus dedos pairaram sobre as feridas de Mac. Um brilho azulado emanou de suas mãos enquanto seu poder de cura trabalhava. Mesmo assim, Mac permanecia inconsciente. Continue ajudando os outros, ordenou Ramil. Eu deveria ter matado esses vermes desde o início. Deixe Mac descansar. Cuide dos caçadores. Metas
inclinou a cabeça em sinal de obediência, antes de arrastar os corpos para fora da cobertura. Enquanto isso, Ramil carregou Mac até um quarto adjacente, onde Pan esperava, ansioso. Com Mac, Pan correu em direção ao vampiro médico ferido, suas mãos tremendo. O que houve com ele? Ele vai ficar bem, Ramil respondeu, colocando Mac na cama. Está apenas inconsciente. Pan cobriu Mac com um cobertor, seus olhos castanhos claros cheios de culpa. Como está a situação lá fora? Sob controle. Você deveria descansar. Ainda dói, não é? Ramil observou a expressão tensa de Pan. Vamos usar outro quarto? Pan sentiu, mas antes que pudessem sair, Ciar entrou na sala, seus olhos negros agora vermelhos de fúria. Acho que você esqueceu de lidar com outro caçador, meu senhor, disse Ciar, sua voz carregada de desprezo. Ciar, nesse caso, eu cuidarei disso. Antes que Ramil pudesse intervir, Ciar se dissolveu em um enxame de corvos negros, voando em direção ao telhado. Metas moveu-se para proteger o Pan, mas Ramil foi mais rápido. Sua mão fechou-se em torno de uma das asas de Ciar, forçando-o a retomar a forma humana. Ciar! O rugido de Ramil ecoou pela sala. O corvo negro recuou, mas seu olhar ainda fervia de traição. Por mais de 100 anos fui leal a você, meu senhor. Ciar cuspiu as palavras. Mas aparentemente isso não é o suficiente para que você confie em mim mais do que nesses humanos que querem nos matar. Eu nunca confiei em você menos do que em qualquer outro, Ramil respondeu, sua voz baixa, mas letal. Mas Pan não é mais um caçador. Esse grupo de assassinos foi criado por causa dele. Você está levantando a voz para o seu senhor, Ciar? Metas interveio, mas Ramil ergueu uma mão, silenciando. Ciar olhou para os três, seus punhos cerrados, tremendo. Nesse caso, desejo ao meu senhor e aos meus irmãos felicidade. Ele cuspiu. Sonhem com a reconciliação com esses caçadores imundos. Antes que alguém pudesse responder, Ciar se dissolveu novamente em corvos, voando pela janela aberta em direção à noite. Eu vou atrás dele, Metas ofereceu. Cuide disso, Ramil concordou, sua voz pesada. Assim que Metas partiu, Pan encolheu-se, seus dedos entrelaçando-se em angústia. A culpa é minha. Não, Ramil envolveu em um abraço firme. Ciar é impossível. Ele só precisa de tempo. Mas ele está certo. O grupo de caçadores só existe por minha causa. O passado já passou. Confie em si mesmo como eu confio em você, Pan. Pan enterrou o rosto no peito de Ramil, suas lágrimas silenciosas manchando o tecido. Enquanto isso, em um porão escondido sob a cidade, Pong, o irmão mais novo de Pan, segurava uma fotografia desbotada. Caçadores, ele murmurou, virando o papel para ler a inscrição no verso. A sala estava repleta de evidências, documentos, fotos de vítimas com marcas de mordida no pescoço, armas de prata. Pong sentiu o estômago embrulhar. Seu irmão estava envolvido em algo muito mais sombrio do que ele imaginava. Determinado a encontrar respostas, ele seguiu para Orion, o pub onde Pan costumava se encontrar com seus aliados. Ao chegar, Pong encontrou um grupo de caçadores reunidos, incluindo Jet e Elise. Eu vim procurar Pan, ele anunciou, sua voz hesitante. Jet estudou com desconfiança. Olha só, se não é o pequeno Pong, o irmão de Pan? Sim, eu sou. Onde ele está? Em perigo, Elise respondeu, seus olhos cheios de preocupação. Ele está com um vampiro. Pong engoliu em seco. Ramil Solai Jonoel. Você sabe disso? Eu descobri isso hoje. Deixe-me ajudar. Jet hesitou, mas a determinação no olhar de Pong o fez ceder. Se você quer ajudar Pan, terá que se juntar a nós. De volta ao hotel de Jonoel, Pan cuidava de Mac, que lentamente recuperava a consciência. Sinto muito, Pan murmurou, limpando o suor da testa do vampiro. Você não tem culpa. Mac sorriu fraco. Nunca senti que você fosse um inimigo. Pan não respondeu, mas sua expressão suavizou-se. Mais tarde, Ramil levou Pan para um passeio no parque, onde as luzes do entardecer pintavam o céu de laranja. Caminharam em silêncio, até que Pan parou diante de uma fonte. Eu costumava vir aqui, ele disse, observando as tartarugas de cerâmica no fundo da água. Ramil ficou ao seu lado, sua presença calmante. Podemos começar de novo? Ramil perguntou, seus olhos noturnos fixos em Pan. Esqueça o passado. Pan olhou para ele e pela primeira vez em muito tempo sentiu um peso ser levantado de seus ombros. Sim, de volta à loja de antiguidades de Pan, Ramil encontrou uma caixa escondida no porão. Dentro, vários pingentes em forma de gota de sangue, os símbolos dos vampiros que Pan havia matado. Eu me arrependo, Pan confessou, as lágrimas escorrendo. Ramil pegou os pingentes e recitou uma prece em voz baixa. Um brilho vermelho envolveu os objetos antes que eles desaparecessem, libertando as almas presas. Eles retornarão a Greenmore, Ramil disse, acariciando o rosto de Pan. Está feito. Para distraí-lo, Ramil colocou um disco de vinil no toca-disco. A melodia de Can't Help You Falling in Love de Elvis Presley cobriu o ambiente. Dance comigo, Ramil estendeu a mão. Pan hesitou, mas aceitou. Sob a luz suave da loja, os dois moveram-se lentamente, Pan seguindo os passos de Ramil como se estivessem destinados a estar assim. Naquela noite, enquanto Pan dormia nos braços de Ramil, Pan sonhou, mas não é um sonho comum. É um mergulho profundo em um passado que ele julgava esquecido, onde as fronteiras entre lembrança e alucinação se apagam. Na penumbra da noite, ele retorna como espectador e vítima à antiga casa grande onde passou a infância. Um orfanato envolto em silêncios e segredos. Ele
ele sonha com o dia em que nasceu o rancor, com o momento exato em que a inocência foi esmagada sobre os pés de algo monstruoso. Mas agora, o que antes era uma névoa de memórias desconexas surge com clareza cortante. Pan, criança e adulto ao mesmo tempo, revive cada detalhe, o cheiro da madeira antiga, o som abafado de passos correndo, os gritos. Naquele dia terrível, uma presença obscura invadiu o orfanato. Um ser alto e inumano, olhos vermelhos brilhando como brasa, destroçava crianças no andar de cima como se fossem bonecos. Em meio ao horror, Pan, então apenas um menino frágil, se esconde com Elise sob a escada. Seus olhos grandes e assustados mal piscam quando Jet, seu amigo mais corajoso, promete buscar ajuda e desaparece na escuridão. O tempo passa lento como dor e ao perceber que Jet não volta, Pan toma coragem. Sobe chorando em silêncio, decidido a encontrar o amigo. Ele chega ao dormitório do padre, onde a porta está entreaberta e a escuridão engole tudo. O corpo treme, os passos hesitam. É então que ele vê uma sombra gigantesca, um vulto de puro terror. Quando tenta fugir, é agarrado e arremessado. O mundo gira, o medo paralisa, mas então mãos fortes o salvam. Um estranho surge entre a poeira, segurando a vida que esmagaria. Pan vê apenas o pingente vermelho em forma de gota de sangue e os olhos cobertos pela penumbra. Anos depois, ele reconhece aquele pingente no pescoço de Ramil Solai de Noel, o vampiro que agora está dormindo ao seu lado. Acordando, Pan caminha pela casa, inquieto. A revelação o persegue. Ramil o salvou. Ramil sempre esteve ali, e de alguma forma os sonhos que o atormentavam desde a infância sempre quiseram contar essa verdade a ele. O silêncio da noite foi rompido por lembranças amargas. Pong ainda sentia no corpo a marca da decepção, do engano, a verdade desconcertante de que seu irmão mais velho, Pan, escolhera caminhar ao lado de um vampiro. Tudo aquilo lhe parecia uma traição silenciosa, um distanciamento irreversível construído com mentiras e meias verdades. A conversa tensa entre os dois, marcada por acusações e mágoas antigas, desnudava não apenas a dor do momento presente, mas as cicatrizes profundas de uma confiança abalada. Recusava-se a aceitar que Pan estivesse ali por vontade própria. Como alguém criado para caçar monstros podia se apaixonar por um deles? Enquanto isso, a cidade era tomada por outro tipo de tempestade. Na boate que servia de fachada para os caçadores, Orion, o caos se instaurava. Janelas estilhaçadas, portas arrombadas. O ataque dos vampiros foi preciso e brutal. Ciar, tomado pelo desejo de vingança, liderava sua linhagem como uma sombra vingativa. O sangue mortal escorria pelos corredores estreitos, misturado ao cheiro metálico do medo dos caçadores. Jet tentou resistir, mas foi abatido rapidamente. A força dos vampiros ultrapassava qualquer preparo tático do grupo de caçadores. No meio da destruição, Elise hesitou. Suas mãos trêmulas afastaram a arma de Jet da cabeça de Ciar, salvando o inimigo, ou talvez tentando salvar o que restava de humanidade entre eles. Você traiu Pan, ela sussurrou. Você envolveu o irmão dele nisso. Você esqueceu o quanto ele tentou proteger Pong? Enquanto a batalha acontecia em outro canto da cidade, um santuário particular oferecia abrigo. Ramil compartilhava a mesma quietude após a tempestade emocional. No apartamento de Ramil, longe dos gritos e estilhaços da noite, o tempo parecia suspenso. Ramil, com seus gestos contidos e olhos que falavam mais que palavras, oferecia conforto em silêncio. Ele secava o cabelo de Pan com uma toalha, com uma delicadeza que contradizia sua natureza imortal. Você já fez isso com mais alguém? Perguntou Pan, a voz baixa, carregada de ternura e desconfiança. Só aprendi porque você me obrigou a assistir aquela série, respondeu Ramil, arrancando um sorriso suave do caçador. O gesto evoluiu para um beijo, tímido no início, mas que se intensificava à medida que os medos iam sendo abandonados. Ali, no calor dos braços de Ramil, Pan não era um caçador, nenhuma vítima da guerra. Era apenas um homem tentando aprender o que era amar sem culpa. O colar de Ramil pendia do pescoço como uma âncora entre passado e presente, e ao tocá-lo, Pan se lembrava da noite em que foi salvo, da sombra que o protegeu na infância, e agora, novamente, o protegia no mundo adulto. Mas o mundo ao redor não cessava. Ciar, ferido no braço, lambia suas feridas na sede da linhagem Solai. Mac o encontrava ali, teimoso, recusando cuidados. Em paralelo, Elise ligava para Metas com uma revelação. Ela sabia onde o Padre Dragon, o caçador mais impiedoso que quer o extermínio dos vampiros, estava. As peças do jogo estavam se movendo e a guerra entre vampiros e caçadores tomava contornos ainda mais perigosos. No hotel de Noel, depois de ser salvo, Pong recobrava os sentidos. Ao
ao acordar, seu primeiro impulso não foi agradecer, foi confrontar. As palavras de Jet, a imagem de Pan ao lado de Ramil, tudo se embaralhava em sua mente. Você está disposto a ficar aqui com eles? Com vampiros? A desconfiança entre os irmãos ameaçava cortar o vínculo que os unia. Pong partia, magoado, recusando qualquer explicação. Pan, sem saber como impedir a distância crescente, recorre a Mac, o único que talvez pudesse alcançar Pong antes que fosse tarde. O vampiro o encontra próximo ao hospital, dividindo um hambúrguer em silêncio. É nesse momento simples, quase banal, que a tensão cede espaço à verdade. Mac, com palavras serenas, desconstrói o medo que cercava o coração de Pong. Ninguém forçou seu irmão, ele escolheu estar ali, com todo seu coração. Tudo isso, Elise tenta alertá-lo sobre o Padre Dragon, uma figura sombria que talvez seja o centro de tudo. Metas, outro vampiro da linhagem Solai, parte em busca dessas respostas, e nos bastidores, a guerra continua a se desenhar, feita de segredos, lealdades quebradas e amores que tentam sobreviver em meio à escuridão. Na cobertura, Pan ainda remoía dúvidas, segurando uma caneca de leite quente preparada por Ramil. Será que ele ainda me verá da mesma forma? Pergunta, os olhos vagando no vazio. Ramil se aproxima, se ajoelha diante dele e, em um gesto de ternura silenciosa, apoia a testa na sua. Dê-me sua preocupação, disse, e me deixe carregar a sua também. Ali, entre promessas sussurradas e o calor de um abraço que deseja ser eterno, dois mundos, o dos caçadores e o dos vampiros, tentam se fundir, mesmo que tudo ao redor conspire para separá-los. Pan e Ramil seguem juntos, unidos por um laço que o tempo, ou mesmo a morte, talvez não consiga romper. Mas o mundo ao redor está em ebulição e nada será como antes. Os mortos-vivos estão acordando e a guerra apenas começou. Eu sei onde o Padre Dragon está. Onde? Pergunta Metas. No hospital, no VIP 12. Muito obrigado, Elise. A ligação recém-encerrada deixava Metas dividido entre prioridades. A questão envolvendo Ciar era crítica, mas a localização de Dragon poderia ser decisiva. Ainda assim, sua preocupação com o vampiro rebelde permanecia evidente. Ciar, nascido do sangue solar de Noel, teimava em recusar a ajuda que lhe era oferecida, mesmo sob o risco de perder sua imortalidade caso não se recuperasse logo dos ferimentos causados por balas de prata. Tenho que ir tratar de algo importante. Vá em frente. Se quiser morrer aqui, a escolha é sua. Antes de partir, Metas relutou. Embora convicto de que cada um escolhe seu destino, enviou discretamente uma mensagem a Mac, pedindo que fosse verificar o corvo teimoso que recusava qualquer apoio. Então, com a velocidade que seu sangue de linhagem real lhe conferia, desapareceu, cruzando a cidade rumo ao hospital indicado por Elise. Em segundos, Metas atravessou as portas do hospital, ignorando a multidão e seguindo direto ao setor VIP. Ao pedir pelo quarto 12, ouviu da recepcionista. O paciente já recebeu alta. Um parente solicitou transferência de emergência há algumas horas. Ainda assim, Metas insistiu. Posso ver o quarto? O Sr. Jet me pediu para procurar algo importante sobre o pai. Conduzida até lá, sentiu de imediato uma aura vampírica densa pairando no ambiente. Vasculhou cada canto, geladeira, gavetas, estantes, nada além do odor. Já prestes a desistir, teve um pressentimento. Ergueu o travesseiro e, oculto no bolso da capa, encontrou uma fotografia antiga, desbotada, quase ilegível. À luz do teto, discerniu vagamente rostos conhecidos. Pan, Jet, Elise e uma figura de túnica branca, cabelos puxados para trás. Fa Jonoel, o irmão rebelde de Ramil, expulso de Greenmore e dado como desaparecido. Enquanto isso, Mac, guiado por seu senso de dever, levava Pong ao terraço do Hotel Jonoel, onde Pan e Ramil aguardavam. À luz dourada do pôr do sol e entre flores perfumadas, o reencontro dos irmãos se deu em silêncio mais uma vez, com um abraço hesitante, mas sincero. Ali, longe das disputas e das mágoas, Pong e Pan se permitiram conversar, e entre risos e lembranças, a ferida aberta entre eles começou a cicatrizar. Naquela mesma noite, a mensagem de Metas finalmente alcançou Mac, que, aflito, partiu com Ramil rumo ao quartel. Lá, encontraram Ciar inconsciente no chão frio. A bala de prata o debilitara profundamente. Mac e Ramil uniram seus poderes para curar a grave ferida, lutando contra o tempo e a fragilidade do corpo que jazia entre eles. Quando Suar enfim despertou, o peso da culpa caiu sobre ele. O orgulho havia quase o matado, e agora ele via, nos olhos de seu mestre, o quanto era amado. Eu sei que você fez isso porque se importa, mas é impossível, Ciar. Se você morresse, eu nunca me perdoaria. As palavras de Ramil não foram repreensivas, mas carregadas de dor e preocupação. Mac então o ajudou a se levantar. Ciar se transformaria para voltar ao hotel por conta própria, mas antes disso esperou Mac no saguão como uma forma silenciosa de gratidão. No elevador, lado a lado, os dois cruzaram um novo capítulo. Na sala principal, todos já os aguardavam. Pan,
Pong e Ramil, e com eles Metas, trazendo a velha foto e revelando o nome que ecoaria como um trovão, Fá. O rosto era inconfundível, o Padre Dragon e o vampiro banido eram a mesma pessoa. A revelação exigia provas, e a chave podia estar na mente fragmentada de Pan. Se o senhor permitir, posso usar meu poder de percepção mental, disse Metas. Isso é arriscado, advertiu Ramil. Eu aceito, disse Pan com firmeza. Quero saber a verdade. No silêncio acolhedor do quarto, Pan e Ramil se sentaram frente a frente no tapete, mãos entrelaçadas, olhos fechados, a respiração contida. Ramil beijou sua testa com carinho e prometeu: se houver qualquer risco, eu paro. Confie em mim. Eu confio em você, com Ramil. E assim, entre magia e memória, a busca pelas respostas começou. As verdades adormecidas no coração de Pan estavam prestes a despertar, e com elas os segredos de toda uma linhagem. Pan fechou os olhos, entregando-se ao toque silencioso que repousava sobre sua testa. Os 5 dedos de Ramil, longos e firmes, não eram apenas um gesto de carinho, eram a chave ritual para abrir as portas da mente. Cada falange tocava com reverência, como quem pede licença ao sagrado. A temperatura da pele contrastava com o frio do quarto, quente, úmida de suor. Não por esforço físico, mas pela tensão silenciosa de quem manipulava um dom que poderia consumir tanto quem o usa quanto quem o recebe. Acima dele, Ramil pairava como uma sentinela. Sua respiração estava contida, o corpo tenso como um fio esticado ao limite. A percepção mental, seu dom mais perigoso, não era apenas uma habilidade, era uma travessia. Ele deslizava entre camadas de consciência e subconsciência com a delicadeza de um mestre, como se girasse lentamente chaves ancestrais em fechaduras feitas de memória, emoções e traumas. A mente de Pan se abria diante dele como um abismo de névoa e luz, onde os limites entre sonho e lembrança eram tão tênues quanto um sopro. Ramil sabia, um passo em falso ali dentro poderia não apenas apagar uma memória, mas alterar o presente, e alterar o presente era desafiar o futuro. Ainda assim, ele foi. O primeiro fragmento a emergir foi em um espaço antigo, impregnado de cheiro de cera e madeira velha, o orfanato. Um antigo templo transformado em abrigo para crianças, onde Pan vivera sua infância. Era véspera de Natal. A igreja cintilava com luzes trêmulas de velas e guirlandas modestas. Crianças vestidas com roupas de lã, seus pequenos ombros parecendo os de cordeiros, riam ao redor de uma mesa. O cheiro de bolo recém-saído do forno misturava-se com o frio cortante que soprava pelas frestas das janelas altas. No centro da celebração, um menino de 12 anos, mais alto que os demais, liderava a cena com uma postura quase solene. Jet havia recebido a sagrada comunhão naquela manhã. Ao lado dele, Pan, tão pequeno quanto silencioso, observava com olhos grandes e distantes, ou melhor, o espírito de Pan, sua consciência atual, assistia de um canto da sala, parado como um eco esquecido. Era um momento de ternura, mas por baixo da alegria infantil corria algo mais. Um silêncio gelado, uma pressão invisível que tornava o ar mais denso. Foi então que ele entrou. Fá, vestido como padre, impecável, cabelos longos penteados para trás, sorriso gentil colado ao rosto. Trazia nas mãos um grande bolo e distribuía pedaços com afeto calculado. Liderou uma oração com voz suave, sentou-se entre as crianças como um pastor entre ovelhas, mas seus olhos eram uma farsa, vermelhos, frios, observadores. Não se fecharam em oração, apenas observaram. Ramil, do canto da memória, não perdeu o gesto. Fá se inclinou e sussurrou algo ao ouvido de Jet. Depois que todos dormirem, venha ao meu quarto. Avançou como num sonho, mas a tensão permanecia. Quando o orfanato mergulhou na penumbra, Jet saiu da cama. Pan, inquieto, percebeu a ausência do amigo e o seguiu pelos corredores escuros, e Ramil, invisível, os acompanhou. A porta dos fundos da igreja se abriu sozinha. Lá dentro, a escuridão ganhava forma. Fá já não escondia o que era. O sorriso deu lugar ao predador. Os olhos ardiam em carmesim, as presas visíveis. Ele não estava só. Outros vampiros, exilados da linhagem Solai de Noel, seguidores rejeitados de Grimoire, arrastavam corpos sem sangue pelo chão. Crianças. Pan tentou proteger Jet, tentou se esconder, mas a lembrança era um campo de batalha e não havia onde se esconder do passado. Ele foi capturado. Foi quando Ramil, quebrando todas as regras do ritual, cruzou o limite. E seu corpo se manifestar dentro da lembrança, deixou de ser observador e tornou-se presença. Um clarão, um golpe, atravessou o espaço e colidiu contra Fá com uma força impensável. Fez o monstro voar contra a parede, tomou Pan nos braços, gritou para que Jet corresse, suportou com o ombro uma viga que desabava sobre a criança, tornou-se barreira, tornou-se escudo, e no instante em que os olhos do jovem Pan o reconheceram sob a sombra do entulho, Ramil plantou dentro dele um fragmento de si, uma âncora, um elo silencioso entre sonho e realidade. A memória se encerrou com um estrondo, e no mundo real, Ramil caiu. Seu corpo tremeu, tossiu sangue, Metas e Mac correram ao seu encontro. Pan despertou com os olhos marejados e o peito em pânico, agarrou o corpo inerte de Ramil, chamou-o em desespero, e então, com um sussurro fraco, ele voltou. Estou
de volta, não chore. Pan desmaiou exausto, mas Ramil não descansou. Enquanto todos dormiam, ele remexia os arquivos da família de Noel. Ele pensa no homem misterioso que apareceu na igreja com Jet e Elise, aquele que o atacou. Sr. Van, disse Pan, e Ramil, num lampejo de memória, se lembra. Vasculha registros antigos da família de Noel até encontrar um desenho, uma mulher com 2 bebês, e atrás dela o rosto familiar daquele homem, Van. Enquanto isso, Pan voltava ao esconderijo dos caçadores, reencontrou Elise, enfrentou Paul, falou com Jet, tentou relembrá-lo da verdade, mas o amigo resistia, ainda preso à imagem do benfeitor, ao pai. Elise o apoia, Jet nega, mandou-os calar a boca, mas Elise o retira antes que o conflito se agrave. Ele precisa de tempo, diz ela a Pan. Do lado de fora, Pan agradece. Ainda sente o peso das memórias e o terror daquilo que viu. Ele sabe que o tempo é curto e que, por mais que estejam juntos agora, um dia ele, humano, terá de se despedir do imortal que ama. Na ala silenciosa de um hospital, Dragun dormia há décadas. Jet cuidava dele como um filho devoto. Nunca notara que o tempo não tocava aquele rosto, até que a dúvida cresceu depois de falar com Pan. E em uma noite, a verdade o fez entrar no quarto com uma faca de prata na mão. Ele hesitou, chorou, sussurrou perdão. E então o corpo adormecido se moveu. O que você está fazendo, meu filho? Dragun sorriu, mas seus olhos brilhavam em carmesim. Agarrou Jet pela garganta, o ergueu e ali diante do monstro que sempre o enganara, Jet entendeu. O ciclo havia recomeçado. A ceia de Natal se repetia. O sangue outra vez seria derramado. E em outro lugar, adormecido, Pan sonhava com aquele que visitava seu sonho desde os 20 anos. Um homem que ele nunca vira acordado, mas conhecia melhor que a si mesmo. Era amor, desejo, destino. E agora ele sabia, o homem do sonho era o vampiro da pintura, e Ramil, ao seu lado, o abraçava. De agora em diante, sussurrou, eu gostaria que você não sonhasse. Pan é um homem sem poderes especiais, mas cercado por aqueles que o possuíam. Vivia uma realidade que ultrapassava os limites da imaginação. Coisas que ninguém em sã consciência poderiam conceber tornavam-se parte de seu cotidiano. Senhor Pan, ao retornar de sua jornada pelas memórias de Jet, o primeiro som que ouviu foi a voz de Elise. Pan soltou a pessoa que o trouxera de volta, tossindo violentamente, quase vomitando, enquanto sua amiga mais próxima observava com preocupação. O último descendente de Solar de Noel, tanto no mundo humano quanto no vampírico, inspecionou seu próprio corpo e o de seu companheiro de viagem no reino das memórias. Certificando-se de que tudo estava bem, acenou para seu servo Metas, que finalmente pôde aliviar sua ansiedade. Jet, como está Jet? Assim que recuperou a consciência, sua primeira preocupação foi o melhor amigo. Seu corpo esguio moveu-se em direção de Jet, que ainda dormia profundamente. Pan o segurou com cuidado, como se temesse que ele se desfizesse entre seus braços. E como Jet está nas memórias? Jet já acordou. Por que ainda não voltou? No último instante, antes de deixar o reino das memórias, Pan cruzou o olhar com os olhos despertos de Jet. Os dois amigos, unidos por um laço inquebrável, foram tomados pelo medo. O pior dos cenários pairava sobre eles. Jet, acorde. Jet, você consegue me ouvir? Elise, ainda debilitada, esforçava-se ao máximo, sem se importar se seu corpo, bem cuidado, fosse machucado no processo. Ela faria qualquer coisa para libertá-lo daquele que o impedia de retornar. Ramil, percebendo a gravidade da situação, ajoelhou-se e colocou a mão sobre o peito de Jet, usando seu poder de cura para restaurar as feridas invisíveis a olho nu. O rei de Jonoel não se portava tanto com o líder dos caçadores, mas, como seu amado Pan chorava incessantemente com os olhos inchados e vermelhos, Ramil controlou suas próprias emoções turbulentas e concentrou-se na tarefa de curar Jet. Jet, o que está acontecendo? Tudo aconteceu mais rápido do que esperavam. Em questão de segundos, o poder restaurador do vampiro de sangue puro surtiu efeito. Jet abriu os olhos em meio ao caos que o cercava. Pan e Elise choraram, abraçando-o com força, sem querer soltá-lo. Os gêmeos Paul e Caster ajoelharam-se ao seu lado, batendo em seus ombros e acariciando suas costas em um gesto de alívio. Enquanto isso, os vampiros de sangue de Jonoel observavam a cena, acompanhados por uma figura alta que não viam há muito tempo. Senhor Van, o sacerdote Dragun, é Fá. Enquanto você dormia, ele possuía sua mente e destruiu este lugar. Van explicou, mesmo sem Jet ter perguntado. Como ele conseguiu fazer isso? Provavelmente colocou uma parte de si mesmo em você quando você ainda era criança. Toda vez que ele o chamava para a sala, aquela taça estranha que você bebia antes de ler as escrituras, Jet assentiu, relutante em aceitar a verdade, mas as evidências estavam diante de seus olhos. Os sonhos estranhos que teve no hospital, a sensação de estar sendo consumido por algo além de seu controle, tudo fazia sentido agora. O grupo de caçadores e vampiros permitiu que os 3 amigos tivessem seu momento de reconciliação. Enquanto isso, Ramil afastou-se para ver Cia, que estava sentado em silêncio, apoiado na parede. Sinto muito, Cia. Sua mão é muito pesada, senhor. O genitor da linhagem Solar de Noel inclinou-se, colocando a mão no ombro de Cia, que já havia sido quase totalmente curado por Mac. O médico, exausto pelo tratamento, não descansou e sentou-se ao lado do irmão mais novo de Pan. Se foi com Ramil? Perguntou Meta. Sim, acabei de descobrir que o colar de Jonoel possui magia de destruição, respondeu ele
voz baixa, quase reverente. Metas franziu o senho, incrédulo. Como o senhor soube? Mas Hamil não respondeu de imediato. A joia, uma relíquia da linhagem real dos Jonoel, antes apenas um símbolo da nobreza e comando, havia revelado sua verdadeira natureza no momento de maior desespero. Hamil não aprendera em livros, nem de mestres antigos. Fora como se os próprios ancestrais, espíritos silenciosos de gerações passadas, tiveram sussurrado o segredo ao seu ouvido, empurrando-o para um único caminho possível. Quando tudo parecia perdido, o colar queimou. Era o ápice da batalha. Fá, despido da fachada de padre, se erguia como sua verdadeira forma. Olhos incandescentes, pele pálida, esticada sobre ossos como mármore, presas alongadas reluzindo sobre a luz bruxuleante. Ele se alimentava do medo, do caos, das memórias partidas de Pan e Jet. Sua risada era uma rachadura no mundo. Hamil sangrava, não no corpo, mas na alma. O ritual mental o havia exaurido. Sua força estava no limite. Pan, caída a seus pés, ainda respirava, mas fraco, e Jet, ferido, resistia com uma adaga de prata que pouco fazia contra a monstruosidade à sua frente. Foi então que, no último instante, o colar reagiu. A pedra no centro, vermelha como sangue, rachou com um estalo seco, e Hamil, ao tocar sua superfície, foi tomado por uma onda de lembranças. Viu reis e rainhas de eras passadas, viu a primeira guerra dos vampiros, viu Fá sendo julgado e banido, e viu o ritual antigo, selado por sangue e juramento, no qual o colar foi encantado com o último recurso, um feitiço de destruição, não contra qualquer criatura, mas contra aqueles que traíssem a linhagem de Gilmore. E no instante seguinte, Hamil cravou o colar contra o peito de Fá, que avançava em sua direção com a força de um deus profano. A joia explodiu em luz, não uma luz quente, mas branca, fria, cortante como prata líquida. As veias de Fá brilharam em padrões ancestrais e então se apagaram. Um grito ecoou, como se o próprio inferno estivesse sendo desfeito. Fá caiu de joelhos, os olhos arregalados, tentando entender como seu poder, construído por séculos, ia diante uma peça de joalheria. Mas não era o objeto, era o sangue, era o legado, era a verdade viva no corpo de Hamil, descendente direto do trono que Fá tentara usurpar. Você não pertence mais a este mundo, sussurrou Hamil, antes de cravar a adaga prateada no coração do irmão caído, o único gesto físico que o selo exigia para completar a destruição. O corpo de Fá se dissolveu como neva diante do sol. O que restou foi apenas o colar rachado, ainda pulsando calor em sua mão. Agora, de volta ao presente, diante do olhar atento de Metas, Hamil deixou o colar cair sobre a mesa. O som foi suave, mas carregado de fim. Não fui eu quem soube, foram os ancestrais que me mostraram, disse por fim. Sua voz estava baixa, mas firme. Metas abaixou a cabeça em respeito. Ele entendeu. Aquilo não havia sido apenas uma batalha, fora uma absolvição, uma escolha feita por vozes que já não caminhavam neste mundo. E Hamil agora carregava não só o sangue da linhagem solar de Noel, mas o peso de todos os que vieram antes dele, e a certeza de que, mesmo na escuridão, a luz dos antigos ainda protege os seus. Então agora você é o último da linhagem de Noel. Senhor Van, é um prazer conhecê-lo. O prazer é meu. Hamil inclinou a cabeça em respeito ao homem que, segundo os registros familiares, era seu parente. Van estendeu a mão para Pan, que ainda segurava Jet. Confuso, Pan olhou para o amigo, que aprovou com um aceno. Ele então deixou Jet, deixando que os gêmeos o sustentassem, e aceitou a mão que Van lhe oferecia. Pan é como um filho para mim. Espero que você cuide bem dele. Prometo cuidar dele. Pan, ainda perplexo, ergueu o olhar para Hamil, cujos olhos negros como a noite o observava com intensidade. A partir de agora, espero que nossos caminhos se separem. Mas se um dia sua espécie voltar a ser arrogante, nos encontraremos novamente. Nesse caso, deixa a cargo do Sr. Van resolver. A conversa terminou ali. O grupo, sob os cuidados de Van, partiu para uma nova casa, onde Jet poderia se recuperar. Antes de sair, o ex-líder dos caçadores olhou para os Solai, ainda exaustos no chão. Eu sinto muito, e obrigado por me salvar. Fico feliz em ajudar, porque isso faz Pan feliz. Jet sorriu, e Pan retribuiu. Eles se despediram com o coração leve, mesmo sabendo que algo ainda os ligava. Porão do clube noturno, apenas os imortais e os irmãos Pan e Pong permaneceram. Pong, que por acaso se envolvera na situação, ajudava Metas a sustentar Ciar, enquanto Mac, esgotado, mal conseguia ficar em pé. Voltaremos a nos encontrar em Jonoel. Sim, meu senhor. E como vamos voltar? Metas sabia que Ciar e Mac não teriam energia para teletransportar-se para o hotel. Se tentassem, acabariam desmaiando em algum beco. A expressão preocupada de Hamil deixava claro que ele não permitiria que voltassem sozinhos. Eu vou chamar um táxi para vocês. O tempo passou. Pan e Nala nunca contou os dias, mas quase um ano se havia escoado desde aquela noite. Sua vida retomara o ritmo normal, com uma única diferença. Todas as manhãs, ao acordar, viu o dono daquele corpo alto, ao seu lado, rei dos vampiros. A história terminara com cada um seguindo seu próprio caminho. Jeff reconstruiu o orfanato na antiga igreja abandonada, transformando-o em um lar para as crianças sem família. Elise tornou-se dona de uma galeria de arte, com gêmeos Paul e Caster ajudando-a nas exposições. Metas assumiu o hotel de Noel, agora como proprietário, e não mais como servo. Ciar reabriu o escritório do Corvo Negro, cercado por discípulos que o ajudaram a reconstruir o local. Mac voltou aos estudos, obtendo seu terceiro diploma e dedicando-se a tratar pacientes, especialmente em crianças em orfanatos. Pong, o irmão mais novo de
Pan partiu para estudar design no exterior, realizando seu sonho. Antes de sua partida, os dois irmãos se despediram com um abraço muito apertado. Cuide-se muito, você também, Pan. Obrigado por apoiar tudo o que eu quero fazer. Eu te amo, Nong Pong. As lágrimas rolaram, mas eram de felicidade. Certo dia, enquanto caminhava no parque, Pan falou sobre Grimoire, o mundo por trás da pintura, onde o tempo não existia. Estou pronto, Ramil. E assim, em um dia comum, sem cerimônia, os dois abraçaram-se diante da pintura. O vampiro de Grimoire. Ramil beijou Pan, seus olhos tornando-se vermelhos intensos. Feche os olhos. Sim, uma luz brilhante envolveu-os e o mundo exterior parou. As folhas cessaram seu movimento. O caos das ruas congelou. Pan não viu, mas lá fora os primeiros flocos de neve começavam a cair. Ninguém sabia quando a vida continuaria, mas dentro da pintura um novo mundo começava. Um mundo onde Pan e Nala e Ramil, Solai e Jonoel viveriam juntos. Grimoire era como um conto de fadas escondido em uma pintura a óleo, um labirinto antigo de prata que guardava os segredos do sangue mortal, longe dos olhos curiosos do mundo. No coração da cidade erguia-se um majestoso castelo, isolado, envolto em mistérios e rumores. Alguns diziam ser uma cidade de monstros, outros um lugar amaldiçoado, e havia quem jurasse que ali escondia um tesouro inestimável, mas aqueles que ousavam adentrá-lo com más intenções raramente retornavam para contar a verdade sobre o que ali se ocultava. Embora tivesse renunciado ao trono, o castelo de Jonoel permanecia como herança de seu único herdeiro, Ramil, Solai e Jonoel, mantido por servos leais que cuidaram dele mesmo quando seu senhor partiu. Séculos depois, Ramil retornou, mas não sozinho. Ao seu lado, trazendo uma presença inesperada, estava um pequeno humano que, desde então, tornara-se o novo dono do castelo. Pan e Nala passava seus dias cuidando dos quase 100 jarros de flores que adornavam os corredores e salões. O jardim que se estendia até o horizonte era sua fonte de inspiração. Todas as manhãs, ele colhia flores frescas e as arranjava meticulosamente, um trabalho que nunca terminava, pois quando o último jarro era preenchido, o primeiro já começava a murchar. Naquele dia, enquanto Pan se concentrava em podar rosas, sentindo o perfume suave que preenchia a sala de cristal, não notou a chegada de Ramil. O vampiro, recém-chegado de uma longa viagem, dispensou os servos com um gesto silencioso. Seus olhos negros, como a noite, repousaram sobre Pan, e um sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios. Pan, Ramil, a voz doce ecoou, e um sorriso iluminou o rosto de Pan, suas bochechas arredondadas corando de alegria. Ramil o puxou para um abraço, seus lábios encontrando o pescoço do humano antes de se moverem devagar até sua boca. O beijo foi doce, intenso, como se quisesse compensar cada dia de ausência. Pensei que você demoraria mais, murmurou Pan, ainda ofegante. Senti sua falta. As palavras fizeram Pan corar ainda mais. Por mais que Ramil repetisse frases assim com frequência, ele nunca se acostumava. Isso só fazia o vampiro amá-lo ainda mais. Quer descansar primeiro? Perguntou Pan, tentando retomar o fôlego. Quero que você venha comigo, mas acabei de começar a arrumar os jarros. Quanto faltam? Uns 10. Ramil suspirou, exagerando o cansaço. Então vou ter que dormir nesta sala de cristal? Pan riu, imaginando o vampiro alto e imponente se aconchegando na pequena cadeira de vime onde costumava observá-lo. Mas Ramil não estava disposto a esperar. Envolveu Pan em seus braços, apertando até que o humano se rendesse. Tudo bem, vamos, mas você precisa descansar. Ramil concordou, mas seu descanso durou pouco. Assim que Pan terminou seu trabalho, voltou para encontrá-lo adormecido na cadeira. Seus traços nobres estavam serenos, a respiração lenta e profunda. Pan sorriu, tocando levemente seu rosto. Os olhos negros se abriram e um sorriso surgiu nos lábios pálidos. Terminou? Ramil esticou-se, afastando a fadiga, e puxou Pan para perto. Está com fome? Prefiro um banho primeiro. Então vamos. O castelo de Jonoel exalava o perfume das flores que Pan tanto amava. O quarto era espaçoso, dividido em áreas distintas, e Pan se deixou cair no sofá, próximo à lareira, exausto. Ramil, no entanto, não permitiu que ele adormecesse. Vamos. O banho foi um refúgio. A água quente acalmou os músculos cansados de Ramil e Pan. Vencido pelo cansaço, juntou-se a ele, afundando em seu colo. Está me mimando, murmurou, seu rosto encostado no peito do vampiro. E se eu estiver? Pan sorriu, fechando os olhos. Amanhã, se você estiver livre, podemos sair da cidade? Claro. Ramil beijou sua testa, segurando-o com cuidado. Está entediado aqui? Nem um pouco. Se um dia quiser voltar ao mundo real, é só dizer. Ambos sabiam que poderia retornar ao mundo real a qualquer momento, mas Grimoire havia se tornado seu lar. Nada lá fora mudara. É como se seu tempo no reino dos vampiros fosse um capítulo à parte, uma história que só eles conheciam. Podemos visitar Pong na próxima vez? Perguntou Pan, sonolento. Irei a qualquer lugar que você quiser. A água esfriou, mas nenhum dos dois se importou. Ramil carregou Pan até a cama, onde os corpos se entrelaçaram novamente, desta vez sobre a luz prateada da lua que entrava pelas cortinas. O amor que os unia era como uma chama, intenso, consumidor, capaz de derreter até mesmo a frieza imortal de Ramil. Pan nunca imaginara ser tão feliz. Antes, sua vida fora marcada por ódio e vingança, suas mãos manchadas pelo sangue daqueles que julgaram indignos de perdão. Ramil também carregava seus erros, mas nenhum deles importava mais. Seu coração, que nunca pertencera a ninguém, agora era todo de Pan. Ele não questionava como ou por que amava aquele humano frágil e doce, sabia apenas que não existia resposta além do nome Pan e Nala. Antes, a imortalidade lhe parecia um fardo. Agora tinha um propósito, viver cada dia ao lado de Pan, acordá-lo com beijos matinais, admirar sua dedicação aos pequenos detalhes,
protegê-lo, amá-lo. Seu amor era como uma canção sem fim, uma história sem conclusão, mas Ramil e Pan sabiam que, não importasse o que o futuro guardasse, suas mãos permaneceriam unidas. O passado os moldara, mas o presente os curava. E assim, sobre o teto do castelo de John Noel, no reino de Greenmore, o amor entre um vampiro imortal e um caçador frágil tornou-se eterno, porque no final, algumas histórias não precisam de um fim, apenas da certeza de que, enquanto existirem, continuarão juntas. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, bye bye!